Trixie, você quer aparecer no vídeo da coleção, filha? É? Tá aí atrapalhando a gente? Atrapalhando a filmagem? É, monstro? É? Tá atrapalhando? Quem é, Doguinha? Ei, dá a patinha. Muito bem. Olá e bem-vindos ao Experimento 237, o seu cantinho aleatório do fandom. E hoje, especialmente hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a minha coleção de coisas de Star Wars. E fica tipo o aviso, o lembrete, o PS de que eu tenho uma outra coleção que não é só de Star Wars, mas é porque vocês sempre veem essa aqui. E desde que eu comecei o canal, eu recebo comentários e mensagens perguntando um pouco sobre ela. Então, achei que valia a pena a gente conversar um pouco sobre como é que ela começou, quais são as minhas peças mais raras, mais valiosas, mais bacanas, quais são as peças que têm uma história pessoal, assim, pra mim, e, enfim, um geralzão aqui da minha coleção. Essa coleção começou, na verdade, com um presente que eu comprei num evento de anime com o Rafael, quando a gente tava ainda no comecinho do namoro e tudo mais, que foram duas estátuas do C-3PO e do R2-D2. E assim, a gente sempre foi super fã de Star Wars e tal, não sei o que, então eu achei que fazia sentido, né, no contexto de um inicinho de namoro e tal, eu dar alguma coisa bacana de Star Wars pra ele, e foi assim que tudo começou. Depois eu descobri que tinham mais... Não é estátua, mas eu nunca sei muito bem como me referir a esses trequinhos, mas tipo figures, né? Depois eu descobri que tinham outros figures dessa mesma coleção e aos poucos eu fui meio que comprando alguns e tudo mais. E em determinado momento a gente decidiu, não, dane-se, a gente quer colecionar essas figurinhas, esses hominhos, esses bonequinhos. E aí quando a gente disse que queria colecionar propriamente dito, bom, a gente tinha que fazer uma escolha. A gente podia simplesmente colecionar aleatoriamente comprando os bonecos de, sabe, assim, à medida que eles fossem aparecendo, ou a gente podia fazer o que a gente efetivamente fez, que foi escolher uma linha, uma série de bonecos e focar nela. E aí a gente acabou escolhendo focar nas figuras que a gente já tinha mais, né, que eram as da Kotobukiya Artifacts Plus, que são 1/10, que são essas aqui que vocês veem no fundo de todos os nossos vídeos. E aí a gente começou a, tipo, procurar quais eram as figuras que já existiam pra poder comprar, pra meio que, tipo, completar a coleção, e começou a acompanhar os lançamentos da Koto, né? Então toda vez que sai um boneco novo, a gente faz questão de comprar pra garantir que a coleção esteja completa. Isso foi um certo desafio, porque quando a gente descobriu a coleção, ela já existia há alguns anos, então já tinham figuras que já não eram mais vendidas diretamente pela Koto, que a gente teve que comprar de third party sellers, né, de terceiros, assim. E a gente fez muita pesquisa, caçou coisa no eBay, caçou coisa na Amazon, em grupo de Facebook, enfim, em todo quanto é tipo de site de compra a gente acabou fazendo as pesquisas, mas a gente eventualmente conseguiu comprar cada uma das figuras que estavam faltando. E talvez a que tenha sido o maior desafio dessa coleção tenha sido essa aqui. Figura, eu não lembro exatamente o porquê, mas ela foi meio que uma edição limitada, não sei o quê. E aí quando a gente começou a comprar as coisas da Koto, ela tava custando $600. Tudo bem, na época o dólar não tava tão perto de R$6 quanto ele tá hoje em dia, ele tava mais pra tipo 2 e pouquinho. Mas ainda assim, $600 era muito dinheiro pra dar num boneco. E aí a gente ficou, ah, não, tal, vamos esperar, vamos ver, vamos... Talvez a gente possa simplesmente não ter esse, porque faz parte, né? Você começou a colecionar depois que a coleção começou, é difícil. Mas aí teve um dia que a gente simplesmente encontrou ele no eBay por $200 e aí comprou, porque apesar de ainda assim ser meio caro, tipo, pelo menos completava a coleção. Uma coisa que eu acho bastante legal também dessa coleção é que a gente tem os droids que estão aqui embaixo. Eu acho que eles não aparecem no vídeo, mas eu vou colocar um clipe deles aqui.
Todos esses droids que tem uma medalhinha na frente, eles foram de algum evento, de algum tipo Comic Con ou Celebration ou alguma coisa do gênero. E aí essa medalhinha marca qual é o evento de que eles eram, tipo, exclusivos e tudo mais. Foi um perrengão conseguir comprar a coleção inteira, é claro, porque, como eu disse, já tinha lançado e tudo mais. Mas também foi uma coisa muito divertida, assim, de caçar os bonecos, de tentar descobrir todos os que já tinham sido lançados e como é que a gente fazia pra comprar. Teve boneco que veio da Europa, teve boneco que veio dos Estados Unidos, teve boneco que veio de todos os cantos do mundo. E hoje em dia a gente compra todos os nossos bonecos com o Newton da Overtoys, porque, enfim, ele faz esse mapeamento, ele faz pré-venda das coisas que vão lançar e tal. E assim, é uma super mão na roda, o preço é super justo, então se vocês tiverem interesse em ter a sua própria coleção, eu recomendo fortemente caçar lá a Overtoys. Acho que eles têm Facebook, têm Instagram. Eu vou colocar tudo aqui no link da descrição, quer dizer, eu vou colocar os links todos aqui na descrição do vídeo, que se vocês tiverem interesse, vocês podem procurar ele. Mas é claro, como vocês podem ver, não é só de Artifacts Plus que essa casa vive. A gente tem também uma coleção de naves de Lego e umas outras coisinhas. Mas as nossas naves de Lego todas são de uma linha que é a Ultimate Collector Series. Essa linha da Ultimate Collector Series é uma linha um pouco mais adulta, ela tem muito mais peças, as naves são super detalhadas e tal. E elas vêm com essa plaquinha azul que traz os detalhes da nave, assim, quem construiu a nave, qual é o período histórico em que elas existiram e detalhes do gênero, que é uma coisa que a gente achou bem legal. Dessa linha, tem duas naves que são, assim, o meu sonho de princesa, mas que, primeiro, são super caras, segundo, a maioria delas já tá esgotada, que são a Millennium Falcon, com, tipo, 80 e tantos centímetros de comprimento, então, assim, imagina, um bagulho gigantesco, e ela tem em torno de 8.000 peças, e o Superstar Destroyer, que tem mais de 1 metro de comprimento. A gente nunca comprou elas porque, bom, elas são caras. Eu acho que a Millennium Falcon tava tipo $500 e agora com o dólar a R$6 tá tipo, nunca serei. Mas, além disso, a gente meio que não tem aonde colocar elas e não existe nada mais frustrante do que comprar um Lego e não montar. Então, nunca rolou. Mas, como diria, sei lá, acho que é a Branca de Neve, um dia eu serei feliz, mas não hoje. E aí eu botei uma caixinha lá no Instagram pra saber, assim, o que vocês gostariam de saber, né, sobre a coleção. E a Mel perguntou sobre qual é a nossa peça mais cara e qual é a nossa peça mais barata. E, curiosamente, acaba que a nossa peça mais cara e a nossa peça mais barata meio que é a mesma peça. Eu falei isso lá no Instagram, mas qual é a história? Essa estátua do Obi-Wan que tá aqui atrás, e eu vou colocar, tipo, uma imagem decente dele aqui agora, nesse momento. Essa estátua do Obi-Wan, na verdade, era de uma amiga nossa e não era nem dela propriamente dito, ela tinha comprado pra um namorado que simplesmente nunca levou a peça pra casa, e aí eles terminaram e ele simplesmente nunca foi buscar, e aí rolou uma certa treta e tal, mas aí fato é que 8 anos depois ela ainda tinha essa peça em casa, e ela meio que não tinha interesse nenhum em ficar com a peça, ainda mais com todo esse histórico e tudo mais, mas ela também nunca tinha parado pra, tipo, ver de vender. E aí nessa mesma época a gente tinha 2 BB-8s da Sphero, que são BB-8s bem pequenininhos, eles conectam no celular e, tipo, eles podem ficar rodando sozinhos e tal. E assim, é super bonitinho, super bacaninha, só que eu simplesmente nunca aprendi a controlar muito bem e não fazia muito sentido eu, casada com o Rafael, a gente ter 2. É porque eu tinha comprado na época que a gente tava namorando e podia ser que a gente não viesse mais a namorar, e aí eu achei que valia a pena eu comprar o meu próprio, e ele já tinha o dele, mas enfim, né? Ela falou, cara, vocês não querem trocar? Porque, tipo, tava vendendo mais ou menos pelo mesmo preço e tal. E aí eu simplesmente troquei, então, esse BB-8 pela estátua do Obi-Wan. E é por isso que ela basicamente é ao mesmo tempo a mais barata e a mais cara, porque ela não me custou nada. Tudo bem, ela custou o BB-8 da Sphero, que foi uns $100 e poucos, mas, tipo, eu já tinha e eu meio que não ia fazer nada com ele, então foi um escambo, e aí por isso ela é ao mesmo tempo a mais barata e a mais cara, porque era uma peça bastante cara na época. Eu não sei exatamente quanto ela custa, mas assim, essas coisas você joga no Google, você acaba descobrindo e tal. É só porque eu nunca tive muito interesse em procurar mesmo. A gente tem ainda umas peças que a gente comprou, claro, no Galaxy Z, é a nossa coleção de sabres.
Inclusive, um dos grandes problemas da nossa estante hoje em dia é que ela já não tá mais cabendo. A nossa coleção de sabres simplesmente não cabe mais no espaço que a gente tem pra ela. Então a gente tem vários sabres que estão guardados embaixo da cama. Mas assim, a gente começou a trocar esses sabres que eram os tradicionais do Force FX, que vinham com a lâmina acoplada e você não conseguia soltar, pelos vendidos lá no Galaxy's Edge, porque eles vendem só o hilt e você pode simplesmente acoplar a lâmina depois. Então a gente tá nesse processo de trocar os nossos sabres todos. É por isso que eles não estão expostos aqui na sala nesse momento, mas eu vou mostrar pra vocês o que tá exposto aqui na sala. Vocês vão reparar que tem pelo menos 2 sabres nessa imagem que eu coloquei que vocês não reconhecem. Por quê? Eles foram construídos por mim e pelo Jaime. Lá no Galaxy's Edge tem uma seção, né, que é o Savi's Workshop. É uma experiência super bacana de você construir o seu próprio sabre. É meio caro, quando a gente foi custava $200, mas acaba que se você colocar no papel, a conta meio que faz sentido, porque assim, o hilt, né, o punhal, a empunhadura de um sabre custa em média $120, o mais barato. A lâmina custa uns $70 a mais barata. Um Kyber Crystal custa $15 mais ou menos e ele vem com um sheath, né, uma bainha para você carregar ele nas costas, que custa também $50 mais ou menos. Então, botando no papel, acaba que sai mais barato você comprar um custom made, né, e você ter a experiência de poder fazer o sabre, porque isso é uma coisa que é exclusiva, só quem pagar pode ir participar. Que você simplesmente comprar um Legacy, comprar um sabre já pronto com todos os acessórios que ele vem. E o que é legal também desses sabres custom made é que, tipo, as partes dele são trocáveis, então assim, se você tiver bastante dinheiro e quiser gastar, né, construindo vários sabres, você pode eventualmente misturar as peças de todos os sabres e ter um sabre ainda mais exclusivo. E eles têm um Kyber Crystal dentro. E o que é legal é que você pode trocar esse Kyber Crystal e com isso trocar a cor da lâmina do seu sabre. Então você pode um dia tá Sith, no outro dia tá Jedi, num dia tá Yoda, no outro dia tá Mace Windu, no outro dia tá Obi-Wan, e ir trocando, porque isso é uma parada que você só consegue fazer com os sabres do Savi's Workshop. Mas talvez as coisas que eu acho mais divertidas e talvez as mais bacanas pra mim sejam o Holocron Sith e o Holocron Jedi. Por quê? Primeiro, que fã de Star Wars que nunca quis ter um holocron. E segundo, eles funcionam quase que tipo como um Magic 8 Ball, sabe? Aquela bolinha. Não é exatamente isso, que ele não dá respostas, mas ele tem um set de mensagens gravadas nele. E aí você pode botar um Kyber Crystal dentro e dependendo da cor do Kyber Crystal, ele pode trazer mensagens diferentes. Claro, os Kyber Crystals vermelhos todos são dos Sith, e aí o grande problema é que você não consegue comprar o Kyber Crystal do Sith que você quer, eles são todos tipo um Mystery Box. E aí você pode vir então com o Palpatine, o Vader ou o Maul. E tem ainda a possibilidade de você comprar um vermelho e na verdade o que vir dentro ser um preto, porque aí é o do Snoke e é super ultra raro. E é assim, se você tiver um Kyber Crystal preto de bobeira aí e quiser fazer um negócio, me avisa, porque eu adoraria ter um. E no light side a gente tem o verde, o azul, o roxo, o branco e o amarelo, que correspondem a tipo Yoda, Qui-Gon Jinn, Obi-Wan, Luke e Anakin, Temple Guard, Chirrut, Ahsoka. Acho que ainda não tem da Rey e tal. Espero que eventualmente a gente tenha ainda os Kyber Crystals com mensagens da Rey, do Ben Solo e da Leia. Além de todas essas coisas, a gente tem livro pra caramba de Star Wars.
A gente tem... Eu vou pegar, porque eu preciso mostrar assim, segurando, porque é mágico. A gente tem frames dos filmes, eu sei que não vai dar pra ver muito bem, mas frames dos filmes enquadrados e falando um pouco sobre criaturas ou coisas do gênero. Esse nosso é o Obi-Wan e o Luke na frente do Sandcrawler, né? Então, do episódio 4. E isso é muito legal porque a gente comprou na Celebration, que é tipo a Comic Con de Star Wars, e foi uma viagem super legal, super especial, que a gente fez meio que de lua de mel, só que pré-lua de mel, porque foi antes do casamento, enfim. Tem um espaço muito querido no meu coração. A gente tem o Manual do Império, o Caminho do Jedi, o Caminho do Sith, o Manual dos Rebeldes, o qualquer coisa dos Bounty Hunters. Enfim, é uma coleção de livros sobre cada uma das categorias de personagens que tem umas caixas super bacanas. A gente ainda tem um monte de livro tipo dicionário visual, recordes, sei lá o quê. E uma das peças que eu mais gosto, que é uma das peças que eu nunca vou conseguir usar, que é essa aqui. É um Laserdisc de A New Hope, na época em que ainda era Star Wars só. E isso era de uma família, de uns amigos nossos. Na verdade, a mãe da minha melhor amiga deu pra gente e, tipo... Cara, é uma parada muito mágica. Eu adoraria conseguir botar pra tocar, mas infelizmente a gente não tem o equipamento e tal. Mas... olha, nem era New Hope. É tipo uma vida inteira colecionando essas coisas junto com o Rafael. Vocês vão ver que tá com certos buracos, porque assim, tem boneco que tá pra chegar, que ainda não chegou, mas a gente já quis abrir espaço pra eles, pra saber mais ou menos aonde colocar e tal, e ver se realmente cabia, tarará. Então, é um pouco caótico, mas é uma atividade super bacana que custa uma certa grana realmente. Mas assim, a gente tem o privilégio de poder, né, comprar e tal, então eu tenho bastante orgulho dessa nossa coleção. Eu não sei se eu respondi a todas as perguntas. Teve alguém, acho que foi o André Luiz, que perguntou se eu tenho Funko. E eu tenho um histórico engraçado assim com Funko, que foi o seguinte: eu tenho acho que dois ou três Funkos de Star Wars que estão guardados porque eu não tenho onde colocar eles expostos. Mas eu tinha uma coleção gigantesca de Funko, que era de Game of Thrones e tal. Quer dizer, gigantesca. Eu tinha a primeira leva de todos os Funkos de Game of Thrones que saíram e alguns outros que saíram. Só que assim, quando eu comprei Funko, eles custavam tipo $8, sei lá, e o dólar tava, sei lá, R$2. Então eles custavam R$16, basicamente. E aí, o Funko começou a ficar mais caro, o dólar foi ficando exponencialmente mais caro, e eu não tinha muito, a gente já ia casar e tal, e eu sabia que a gente não ia ter aonde expor essa coleção. Então eu falei, cara, não vai dar, eu vou me livrar dela e tal. E aí eu peguei e me livrei de todos os meus Funkos, e aí eu comecei a ganhar Funkos de Star Wars de pessoas muito queridas. Então eu guardei esses estão lá, tem um cantinho pra eles, estão guardados pra eventualmente eu conseguir expor. Mas não, eu não coleciono mais Funko porque eu simplesmente não tenho onde colocar. Claro que se alguém quiser me dar um Funko de presente, eu vou ficar super feliz e eu vou guardar eles bonitinhos pra quando eu tiver onde expor. Se Deus quiser, eventualmente a gente vai ter mais espaço pra expor os Funkos. Mas é uma coisa que eu tive que meio que selecionar o que eu ia fazer e tal, então acabei abrindo mão dos Funkos. Tem Funkos muito bonitinhos? Tem. Gostaria de ter daqueles que tem cenário, que vem com a nave e tal? Sim, mas eu controlo muito o meu desejo porque eu sei que eu não vou ter aonde colocar. Mas era basicamente isso, essa é a minha coleção, esse é o meu histórico com os meus colecionáveis. Eu não sei se tem alguma outra coisa que vocês tenham interesse em saber, se tiver, coloca aqui nos comentários que eu respondo. E é isso, até a próxima, que a força esteja com vocês, sempre.